Ajuste fiscal, reformas, infraestrutura, pois é, né? São as projeções, as perspectivas que o próximo governo precisa ter em pauta para iniciar o mandato já em 2023, né, Li? Exatamente. A gente conversa agora com o doutor Evaristo Pinheiro, ele é advogado, sócio-administrador do escritório Barral Parente Pinheiro Advogados e já está aqui conectado conosco. Muito bom dia, doutor, seja bem-vindo, obrigada por atender a gente. Bom dia. Bom dia a vocês. Bom dia a vocês. Um prazer estar aqui na Terra Viva. Obrigado. Nós que agradecemos. Bom, falaremos aí sobre as perspectivas, né? Várias projeções que a gente já vem falando desde ontem aqui nessa nossa cobertura especial. E o senhor fez um estudo recente, né, sobre o Brasil na última década, de 2011 até 2020, mostrando aí vários pontos, dentre eles uma queda expressiva no PIB a partir de 2011, né? O que mostra esse estudo? Quais outros destaques? Perfeito. Eu acho que esse estudo, ele devia se chamar, a gente chamou ele de perspectivas para o Brasil, mas ele devia se chamar O Brasil Vai Dar Certo. Por que ele deveria se chamar O Brasil Vai Dar Certo? Porque, muito embora a gente tenha visto, né, na última década, de 14 a 16, sobretudo, né, uma queda muito expressiva do PIB, a gente tem fundamentos da economia e, sobretudo, avanços regulatórios que apontam para a direção correta. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente consegue observar também alguns consensos da sociedade brasileira, ou seja, a gente não tem mais espaço, isso é um consenso da sociedade brasileira, para aumentar a tributação. Então, eu acho que isso é um ponto que qualquer candidato, né, seja né, Bolsonaro ou Lula, vão ter que lidar, e o Congresso Nacional recentemente eleito, vão ter que lidar com esse consenso. A sociedade brasileira não tolera mais aumento de tributos. O outro consenso que a gente identificou aqui no estudo foi de que a sociedade brasileira também precisa, gostaria de ver responsabilidade fiscal. Qualquer governo que se sente a cadeira, né, no próximo ano vai precisar demonstrar para a sociedade brasileira compromisso com a responsabilidade fiscal. E o terceiro ponto é a questão dos investimentos, ou seja, o Brasil precisa voltar a crescer. Para crescer, precisa investir. Esses são assim, gostaria de começar com esses 3 pontos que a gente identificou nessa última década aqui de evolução. Agora, aproveitando, doutor, em relação a esses 3 pontos, né, a busca por esse ajuste fiscal para ter confiança e atrair investimento privado. Nesse sentido, nós temos uma reforma tributária que deve, enfim, sair do papel com um Congresso renovado, um Congresso que vai ter aí uma batalha pela frente nesses próximos anos, inclusive para conseguir ter essa atração de investidores lá fora e também aqui dentro? Bom, é difícil da gente traçar prognóstico, né? Sou advogado, né? É difícil da gente traçar prognóstico para a reforma tributária, mas o que a gente pode dizer é que a reforma ela foi muito discutida nos últimos anos, né? A gente saiu de 3 propostas, né? Quase 4 propostas de reforma tributária para que ela fosse aglutinada, né, pelo Congresso Nacional em apenas uma proposta de reforma, né, de imposto sobre consumo, né? Tem uma outra proposta que o governo também mandou no ano passado sobre imposto de renda, que está ali paralisada também no Senado Federal. Mas o que eu acho que é importante a gente observar é que a reforma tributária, a proposta da reforma tributária sobre o consumo está madura, né? Inclusive, o governo já começou a fazer parte dessa reforma com a Lei Complementar 192, com o teto do ICMS. Eu acho que esse foi um ponto importante que a gente não pode perder de vista. A implantação do teto, né, de 18% de ICMS sobre bens essenciais, combustíveis, telecomunicações e energia elétrica é parte fundamental da reforma que está ali sobre a mesa no Congresso Nacional. Isso é muito importante, sobretudo, a gente está num canal dedicado ao agronegócio, para o agronegócio, né, que são insumos diretamente utilizados no agronegócio. Então, para responder objetivamente a sua pergunta, Pedro, acho sim que tem boa probabilidade. O Congresso que foi eleito foi um Congresso de centro, basicamente, são 250 cadeiras ao centro. Isso, né, lembrando, né, a gente precisa de 308 votos para aprovação de uma reforma tributária, então são 250 cadeiras de partidos de centro e de alguma maneira, né, de apoio ao atual governo, e
mais 150 quase cadeiras de partidos independentes, mas que também são de centro. Então, assim, o Congresso brasileiro é de centro. Isso, né, na nossa opinião, tende a favorecer a aprovação de uma reforma. Bacana. Bom, a gente vem sempre acompanhando aí esse forte crescimento que o agro tem, né, e a postura dos candidatos em termos, sabendo aí, né, para onde o agro está indo, né, a importância dos eleitores envolvendo o agronegócio para que consiga ter aí cada vez mais melhores resultados, né, não só nas pesquisas, mas ali nas urnas. E aí, como advogado, eu queria te perguntar, tanto em relação ao agro, né, como que você acha que deve ser a postura dos candidatos, mas também no âmbito jurídico, doutor Evaristo, né? A gente viu muito aí a questão da polêmica envolvendo o governo, a STF, né? Como que você, como advogado, está vendo, né? Tanto essa parte do agro, que é muito importante, mas também para o novo candidato, esse diálogo com o jurídico. Né, eu digo com o STF, com o nosso poder judiciário. Excelente. Eu acho que, então, vou dividir a resposta em duas partes. A primeira é novo governo e agronegócio. Eu não sei se vocês têm esse dado já, mas certamente vocês já mencionaram ele em algum momento, né? O agronegócio perde a cada exportação ou a cada venda 35% do seu valor no transporte, né? Por quê? Que os produtos do agronegócio, né, a logística representa 35% do valor dos produtos do agronegócio, enquanto que nos países da OCDE, né, que é o que reúne, né, os países de maior PIB, esse custo é só de 10%, em média. Por que isso acontece? Por causa da infraestrutura logística do país. A logística para o agronegócio ela precisa melhorar muito ainda. Então, se eu tivesse que apontar um ponto essencial para o agronegócio, né, como pauta futura para o agronegócio, eu apontaria infraestrutura. A gente teve, e aí começo a responder o aspecto jurídico, né? A gente teve, nos últimos anos, um avanço positivo, desde 2013, né, com a Lei dos Portos, ou seja, os terminais portuários passaram a ser poder, né, os investimentos em terminais portuários puderam ser via autorização, que é um procedimento mais simples de investimento. E aí, daí em diante, a gente veio aprovando uma série de medidas positivas para atrair financiamento para a infraestrutura, que aí beneficia o agronegócio. Acho que nos últimos anos vale destacar lei da cabotagem, ela vai permitir, né, a redução expressiva do custo de logística via costa, né, brasileira. Eu acho que isso é um ponto importante a se lembrar. Marco ferroviário das ferrovias, ou seja, agora, assim como existe nos portos, vai se permitir também agora a autorização ferroviária, ou seja, se a gente aqui quiser se juntar para fazer uma ferrovia ligando, né, um polo do agronegócio a um terminal já existente ferroviário, a gente poderá fazer com investimento próprio. Isso é muito importante, né? Isso reduz muito, né, derruba muito o custo, né, de logística. E aí tem várias outras, né, lei da autogeração distribuída, lei marco regulatório do gás. Então, tudo isso vai ajudando a reduzir o custo do agronegócio. Acho que esse é um ponto. E aí, passando para a parte final da resposta, para falar da sua pergunta institucional. Acho que a gente precisa avançar, seja qual for o próximo governo, em segurança jurídica. Eu acho que é preciso que a gente tenha o judiciário, né, tem um papel importante nisso. A gente tem tido muita demanda levada ao judiciário que deveria ser discutida e resolvida no parlamento. Acho que esse é um ponto de inflexão que a gente, né, aqui na sociedade brasileira, a gente precisa ter esse ponto de inflexão. Muito do que o judiciário tem decidido hoje talvez não sejam temas, né, que seriam levados ao judiciário em situações normais, né? Ou seja, são temas para serem resolvidos por lei. E não na justiça. Então, o avanço na segurança jurídica, o avanço na segurança jurídica tributária também, boa parte das causas que a gente tem no judiciário são tributárias, então a reforma tributária também vai ajudar nisso. Então, falando um pouco de judiciário, é isso. Assim, a gente precisa avançar
na aprovação certo. legislativa para que a gente não leve tanto ao judiciário as pautas. Esse é um ponto. Tá certo, doutor Evaristo. Obrigada pela participação aqui no Obrigado AgroManhã, a vocês. viu? Um ótimo dia e até a próxima. Bom dia, até mais. Muito obrigado. Obrigado.